Minha colega de trabalho tentou me incriminar dizendo que eu estava tendo um caso com meu chefe gay, então consegui que ela fosse demitida e condenada. 2 anos depois, ela voltou, tentando destruir minha carreira com deepfakes. Mas estou pronta para a guerra. Trabalho como engenheira de turbinas de usina em Nova York. Durante 2 anos seguidos, era só eu e mais 7 caras na equipe, até que a Ashley entrou. Ela falava com uma voz fina e usava um sutiã push-up super evidente. Então fiquei com receio de ela ser do tipo que quer chamar atenção a qualquer custo. Mas no fim das contas, ela se mostrou super gente boa. Tanto que acabei convidando ela para o nosso encontro semanal de integração do time. Então lá estávamos nós, os 9, sentados numa casa de guiosa, quando ela apontou para uma garota que entrou. Ei, ela parece ser seu tipo. Vocês formariam um casal fofo. Fiquei olhando para ela sem reação. E foi aí que o Joshua, meu líder de equipe, entrou na conversa. Meu Deus, Amanda, meu nome. Eu te disse que esse seu visual emo faz você parecer meio diferente. Dei uma risada sem graça e falei para Ashley que, na verdade, eu era uma mulher heterossexual. No começo, ela riu junto comigo e ainda falou animada que a gente podia sair para caçar maridos juntas. Mas depois disso, sempre que eu falava com ela no grupo, ela fingia que não me ouvia. E toda vez que eu e o Joshua tentávamos conversar, ela me interrompia e tentava dominar o papo. No trabalho, normalmente, ela confiava em tudo que eu dizia e parecia me respeitar muito. Mas durante toda aquela semana, ela ficou soltando comentários passivo-agressivos sobre como alguns de nós só conseguiram o cargo por mérito de verdade. E em todos os dias em que o Joshua deveria estar no escritório, ela aparecia com saias lápis tão transparentes que não dava para acreditar que era acidente. Até então, achei que ela tinha uma queda pelo Joshua e só queria chamar a atenção dele. Mas eu estava sentada na cabine do banheiro, enrolando para voltar ao trabalho e jogando Candy Crush, quando ouvi tudo. Ashley entrou furiosa, gritando ao telefone. Olha, a Amanda é legal e tal, mas estou cansada de todo mundo fingindo que é normal ela ter sido promovida em 6 meses, como se ela realmente tivesse alguma competência. E de repente, tudo fez sentido, porque foi aí que ela disse, como se a Saí tivesse feito algum trabalho fora do quarto do Joshua. Quase gritei, sua doida, o Joshua é gay, mas preferi ficar quieta. Achei mais divertido assim. Veja bem, eu já tive um papel antes de virar engenheira de turbinas, o de ser uma butch vingativa, e estava na hora de ressuscitar esse lado. Comecei a entrar no personagem. Toda vez que saía da sala do Joshua, passava o batom de novo, como se tivesse borrado por algum motivo. Nas reuniões, eu encarava o Joshua até ele desviar o olhar primeiro, e a Amanda revidou. Começou a esbarrar com a gente nas nossas idas diárias ao carrinho de cachorro-quente e tentava impressionar o Joshua, enfiando o máximo de cachorro-quente na boca. Sério, muito constrangedor. E se tem uma coisa que o Joshua adora, é massagem. Normalmente, nunca faria massagem em homem nenhum, mas o Joshua é mais meu melhor amigo do que chefe. Além do mais, ele é completamente gay. Então, no domingo à noite, mandei mensagem perguntando se ele queria chegar cedo na segunda para ganhar uma massagem. Quando ele topou, mandei no grupo. Mal posso esperar para te ver cedo na segunda-feira, com um emoji sorrindo. Logo depois, mandei outra. Mensagem era para o Joshua. E claro, a Ashley visualizou na hora. Então lá estávamos nós, na sala dele na segunda de manhã. Eu com as mãos nos ombros dele e ele soltando uns gemidos altos. Quando a Ashley entrou de supetão, celular na mão e flash ligado. Ahá, eu sabia que você estava com o Joshua. Joshua se virou devagar, com uma cara de quem não estava entendendo nada. Ashley, pelo amor de Deus, você acabou de chamar a Amanda de quê? Ele foi interrompido pelo meu ataque de riso. Fui até o canto, peguei uma foto do Joshua beijando o marido e mostrei para ela. O rosto da Ashley ficou vermelho na hora. Sai da minha sala agora, disse Joshua, com a voz firme e séria. Ashley foi demitida depois disso. Descobriram que chamar colega de trabalho por apelido ofensivo enquanto grava ilegalmente é inaceitável, mesmo que você ache que está desmascarando um caso. Depois disso, tudo voltou ao normal. Pelo menos até um mês depois. Porque quando cheguei no escritório, Joshua me puxou de lado e perguntou o que eu estava aprontando. Descobrimos que alguém tinha criado uma página falsa minha num site adulto. E todas as fotos eram deepfakes de mim, completamente sem roupa. Na hora, soube que era coisa da Ashley. Quem mais seria tão vingativa e ainda teria habilidade para isso? A página já tinha uns 500 seguidores, não sei como. Joshua me mostrou no celular e eu fiquei enjoada, o café amargando na boca. A bio dizia que eu era engenheira de turbinas de dia e outra coisa à noite. Tinham depoimentos falsos de supostos clientes, descrevendo meus serviços em detalhes nojentos, que me deram vontade de vomitar. Peguei meu celular com as mãos tremendo e comecei a denunciar a página na hora. Joshua disse que já tinha denunciado 3 vezes naquela manhã, depois de receber uma dica anônima. O pessoal do TI também estava investigando, mas eles estavam mais acostumados a lidar com spam do que com esse tipo de vingança. Mas novas páginas iam surgindo mais rápido do que a gente conseguia denunciar. Parecia um jogo de caça-toupeira. Na hora do almoço, já eram 4 contas diferentes, todas com variações do meu nome, cada uma com as mesmas fotos falsas, mas bios diferentes. Uma dizia que eu era casada, mas queria diversão fora do casamento. Outra dizia que eu estava desesperada por dinheiro e faria qualquer coisa pelo preço certo. A criatividade até impressionava, se não fosse tão invasivo. Passei meu almoço inteiro no telefone com o suporte do Instagram. Me transferiram de setor em setor, cada atendente menos útil que o anterior. Ninguém parecia entender a gravidade da situação. Enquanto isso,
Meu LinkedIn começou a bombar de pedidos de conexão de homens aleatórios. As mensagens eram nojentas, descrevendo em detalhes o que queriam fazer comigo. Percebi que a Ashley devia ter ligado as páginas falsas ao meu perfil profissional de verdade, criando uma teia de humilhação. Naquela tarde, percebi que meu carro estava com o pneu furado na garagem. O segurança, o Frank, um senhor que sempre guardava uma vaga para mim, me ajudou a trocar o pneu e comentou que parecia ter sido cortado de propósito. O corte era reto. Impossível ter sido acidente. Pedi para ele olhar as câmeras, mas ele disse que aquele trecho tinha um ponto cego. Que conveniente. No dia seguinte, outro pneu furado. Roda diferente. Mesmo corte preciso. Comecei a ficar paranoica só de andar até o carro, olhando para trás o tempo todo. Passei a checar embaixo e ao redor do carro antes de entrar, usando a lanterna do celular mesmo em pleno dia. Joshua se ofereceu para me acompanhar até a garagem depois do trabalho, e aceitei com gratidão. Instalamos uma câmera no painel naquela semana. Comecei a estacionar em lugares diferentes a cada dia, mudando minha rotina para não ser previsível. Mas a Ashley devia estar de olho em cada detalhe. Ela esperou até eu parar em uma vaga perto da escada, provavelmente achando que era mais seguro por causa do movimento de pessoas. 2 dias depois da instalação, a câmera misteriosamente parou de funcionar. Quando fui verificar, o cartão de memória não estava só corrompido, estava fisicamente danificado. Alguém tinha colocado ele ao contrário e forçado, destruindo tanto o cartão quanto o slot. As imagens de segurança mostraram uma pessoa de moletom com capuz perto do meu carro, mas o ângulo não permitia identificar quem era. Ashley estava ficando mais ousada. As páginas falsas começaram a marcar o perfil oficial da minha empresa em postagens. O RH finalmente entrou na história quando clientes começaram a fazer perguntas sobre uma descoberta interessante sobre um dos nossos engenheiros. Contrataram um consultor de cibersegurança para rastrear as contas, mas a Ashley usava VPNs e e-mails falsos, pulando de IP em IP como uma bola de ping-pong. Cada vez que eles derrubavam uma conta, surgiam mais 3 em poucas horas. Ela parecia uma hidra digital fora de controle. Tive que explicar a situação para meus pais quando começaram a receber solicitações de amizade dos perfis falsos. Minha mãe ficou arrasada. Me ligou chorando. Meu pai queria contratar um advogado, mas pedi para ele esperar. Sentia que a Ashley ia cometer um deslize em algum momento. Ela era orgulhosa demais, obcecada em ser a mais inteligente do ambiente. Esse ego seria sua ruína. Pessoas como ela sempre acham que são intocáveis, até o momento em que não são mais. As contas falsas continuavam se multiplicando como baratas digitais. Todo dia de manhã eu acordava e encontrava novos perfis com nomes de usuário cada vez mais criativos. Alguns fingiam ser eu oferecendo consultorias de engenharia com final feliz. Outros diziam que eu procurava patrocinadores para financiar minha pesquisa de turbinas. A criatividade até seria admirável, se não estivesse destruindo minha vida aos poucos. Comecei a documentar tudo numa planilha. Prints, horários, nomes de usuário, IPs quando conseguia capturar. Meu primo Walter trabalhava com cibersegurança em um banco no centro e se ofereceu para ajudar na hora do almoço. Ele me ensinou a usar busca reversa de imagens e ferramentas de metadados. A maioria das fotos era tirada das minhas redes sociais e depois passava por programas de IA para criar versões comprometedoras. A tecnologia era assustadora de tão eficiente. 3 semanas depois desse pesadelo começar, a situação piorou. Eu estava na academia num sábado de manhã tentando aliviar o estresse na esteira quando um cara enorme veio na minha direção. Ele parecia irritado, o rosto vermelho e suado. Disse que eu tinha conversado com ele a semana toda e faltado a 2 encontros. Eu não fazia ideia do que ele estava falando até ele mostrar as mensagens. Ashley estava se passando por mim, marcando encontros em lugares que eu frequentava. Minha academia, meu café favorito, a livraria onde eu comprava manuais de engenharia. Meu amigo de treino, Sean, ajudou a acalmar a situação. Ele era ex-militar e tinha uma autoridade tranquila que fazia as pessoas ouvirem. Explicou para o cara irritado que eu estava sendo vítima de um golpe online. O sujeito pediu desculpas e foi embora, mas eu percebi o quanto aquilo estava ficando perigoso. Ashley não queria mais só me constranger. Ela estava colocando minha segurança em risco real. Passei a mudar ainda mais minha rotina, indo a lugares diferentes em horários variados. A paranoia era cansativa. Walter descobriu algo interessante analisando os perfis falsos. Todos tinham padrões de escrita parecidos e cometiam os mesmos erros gramaticais. Ashley tinha o hábito estranho de escrever would off em vez de would have, e fazia isso em todas as contas. Também usava grafia britânica às vezes, provavelmente por causa dos VPNs que usava. Começamos a montar uma impressão digital do estilo de postagem dela. O assédio foi além das redes sociais. Meu e-mail do trabalho foi inundado por inscrições em sites inapropriados. Meu número de telefone foi divulgado em fóruns suspeitos, com promessas que eu nunca fiz. Precisei trocar de número 2 vezes em uma semana. O atendente da operadora me olhou com tanta pena quando expliquei o motivo de precisar de outro número novo. Eu me sentia afundando em um esgoto digital, sem conseguir respirar. Joshua sugeriu contratar um detetive particular, mas eu tive outra ideia. O maior ponto fraco da Ashley era o ego. Ela achava que era mais esperta que todo mundo, principalmente eu. Durante o tempo que trabalhou na empresa, vivia se gabando das qualificações e de ter se formado summa fluid laude. Precisava que todos soubessem o quanto era brilhante. Essa arrogância seria sua queda.
Criei um site falso de consultoria em engenharia no fim de semana. Walter me ajudou a deixá-lo com aparência profissional, com design caprichado e depoimentos inventados. Chamamos de Apex Technical Solutions e anunciamos um contrato exclusivo para a otimização de turbinas. O salário era absurdo, tipo 300 mil mais benefícios. Os requisitos da vaga eram feitos sob medida para o currículo da Ashley. Até mencionamos preferência por experiência na nossa usina específica. Divulgamos a vaga em fóruns de engenharia de nicho, onde ela provavelmente participava. A inscrição exigia documentação detalhada para comprovar as qualificações. Queríamos que ela enviasse tudo: currículo real, portfólio verdadeiro, exemplos de trabalho, tudo com informações que só poderiam ser dela. Walter colocou rastreadores no site para sabermos exatamente quando ela acessava e de onde. Ela caiu na armadilha em menos de 48 horas. A inscrição chegou com nome e dados reais. Ela não resistiu a usar as credenciais verdadeiras porque precisava mostrar o quanto era qualificada. A carta de apresentação tinha 3 páginas de autoelogio e indiretas para o antigo empregador. Ela mencionou que tinha sido demitida injustamente por causa de política interna. O ego praticamente escorria do texto. Marcamos uma entrevista por vídeo para a semana seguinte. Usei peruca e óculos. Alterei a voz com um modulador. Walter montou um fundo falso e me ajudou a preparar perguntas técnicas. Ashley entrou na chamada 20 minutos antes, ansiosa e preparada. Vestiu o mesmo tipo de blusa transparente que usava quando queria impressionar o Joshua. Velhos hábitos custam a morrer, pelo visto. Durante a entrevista, conduzi a conversa para os projetos recentes dela. Perguntei sobre experiência com plataformas online e marketing digital para empresas de engenharia. Ela se animou, querendo mostrar domínio técnico. Sem que eu pedisse, começou a se gabar da campanha de assédio que tinha organizado contra uma ex-colega. Ela realmente compartilhou a tela e nos mostrou as contas falsas. Demonstrou como usava ferramentas de IA para criar as imagens. Explicou como configurou a VPN para evitar ser descoberta. Achava que estava impressionando possíveis empregadores com sua habilidade técnica. Entrou em detalhes sobre táticas de guerra psicológica. Contou como estudou minha rotina para causar mais impacto. Chegou a abrir planilhas onde monitorava a eficácia de diferentes tipos de postagens. A mulher transformou o ato de me perseguir em um projeto de ciência de dados. Walter gravava tudo do lado dele enquanto eu a mantinha falando. O golpe final veio quando ela se gabou de ter invadido nosso sistema de RH para plantar denúncias falsas. Mostrou o acesso clandestino que criou enquanto ainda trabalhava na empresa, achando que ficaríamos impressionados com sua previsão. Explicou como usou os cartões de crédito da mãe para pagar vários serviços, já que assim não poderiam ser rastreados até ela. Ela chegou a rir, contando que a mãe idosa nem fazia ideia do que eram aquelas cobranças. Depois que a entrevista terminou, Walter entrou em ação. O endereço IP real apareceu quando ela compartilhou a tela, um erro básico para quem achava que era tão esperta. Ela operava do porão dos pais em Nova Jersey, nem se dava ao trabalho de sair de casa para cometer seus crimes. Rastreávamos várias das cobranças dos cartões até as contas da mãe dela. A mulher estava cometendo fraude de identidade contra a própria mãe. Organizei tudo em pastas. A confissão gravada, os endereços IP, as provas da fraude com cartões, prints de cada conta falsa com data e hora. Walter me ajudou a criar uma linha do tempo mostrando como tudo se conectava. Encontramos até postagens dela em fóruns online pedindo dicas para criar deepfakes, usando o mesmo nome de usuário das plataformas de jogos. O rastro digital era enorme depois que sabíamos onde procurar, mas Ashley deve ter percebido que algo estava errado quando não oferecemos um emprego falso na hora. O assédio aumentou drasticamente. Ela começou a enviar as imagens falsas para meus familiares, inclusive para minha avó de 70 anos, que mal entende e-mail. Minha avó me ligou chorando, convencida de que alguém tinha mesmo tirado aquelas fotos minhas. Levei horas explicando o que eram deepfakes e acalmando-a. Meu irmão Adam estava no 2º ano da faculdade de Direito em Colômbia. Ele me ajudou a pedir medidas protetivas e a documentar tudo corretamente para a polícia. Explicou que casos de assédio virtual são complicados, mas tínhamos provas excepcionais. Só a confissão gravada já era incriminadora, mas somada à fraude dos cartões e ao roubo de identidade, Ashley enfrentava acusações sérias. Ele começou a montar um dossiê com toda a documentação jurídica adequada. O ponto de virada foi quando Ashley tentou acessar novamente o sistema de RH da usina. Ela deve ter entrado em pânico e quis apagar rastros do acesso anterior, mas o TI já tinha reforçado a segurança depois da primeira invasão. O sistema identificou e bloqueou ela na hora, além de registrar as informações do dispositivo e da VPN que usava. Era o mesmo padrão das contas falsas nas redes sociais. Desta vez, o TI chamou a polícia diretamente. Fui à delegacia com Adam e nossas caixas de provas. A investigadora responsável era uma mulher de meia-idade chamada Detetive Chen, especializada em crimes cibernéticos. Ela ficou impressionada com o quanto documentamos tudo. Disse que a maioria das vítimas não reúne nem metade dessas provas. Mostramos a confissão gravada e ela arregalou os olhos. Ashley basicamente criou um manual de instruções para a própria condenação. A Detetive Chen trabalhou com a polícia de Nova Jersey para coordenar a prisão de Ashley. Precisavam agir rápido antes que ela destruísse provas. Walter ajudou a equipe a entender os detalhes técnicos do que procurar. Explicamos sobre a fraude dos cartões para que pudessem proteger a mãe de Ashley de mais prejuízos.
A pobre senhora nem imaginava que a filha tinha roubado milhares de dólares dela. A prisão aconteceu numa terça de manhã. A mãe de Ashley chamou a polícia depois que enviamos as provas da fraude. Ela ficou horrorizada e furiosa ao mesmo tempo. Autorizou a busca no quarto de Ashley, onde encontraram vários dispositivos, impressos dos meus perfis nas redes sociais e cadernos onde ela planejava a campanha de assédio. O nível de obsessão era assustador. Havia quadros acompanhando meus movimentos diários. Ashley tentou fugir quando a polícia chegou. Ela realmente saiu pela janela do quarto e tentou escapar pelo quintal. Os vizinhos filmaram tudo com o celular. Ela foi imobilizada no jardim dos pais, caindo de cara nas plantas de tomate que a mãe tanto cuidava. Os vídeos viralizaram nos fóruns online do nosso setor. Alguém até colocou a cena com música engraçada. Era o tipo de justiça poética que ninguém conseguiria inventar. A polícia encontrou ainda mais provas nos aparelhos dela. Ela também assediava outras mulheres, embora não tão intensamente quanto a mim. Havia pastas com nomes diferentes, cada uma com uma campanha de terror. Eu não era especial, só a vítima da vez. Ela tinha modelos prontos para criar contas falsas e planilhas para medir o assédio. A mulher transformou ser uma pessoa terrível em um projeto estruturado, com metas e tudo. A mãe dela ficou arrasada. Não fazia ideia do que Ashley fazia no porão o dia todo. Achava que a filha estava procurando emprego e lidando com a depressão depois de ser demitida. Em vez disso, Ashley tocava uma operação de assédio sozinha, financiada por cartões roubados. A mãe me pediu desculpas várias vezes pelo telefone, chorando por não saber onde tinha errado. Fiquei com pena dela. Não era culpa dela que a filha tivesse perdido o juízo. O processo legal foi mais rápido do que esperávamos. O advogado de Ashley tentou alegar questões de saúde mental, mas a quantidade de provas era esmagadora. A confissão gravada era especialmente incriminadora. Como alegar incapacidade se você está se gabando dos próprios crimes em vídeo de alta definição? A fraude dos cartões ainda trouxe acusações federais. Ashley estava prestes a pegar uma pena pesada, não só uma advertência. Minha empresa me apoiou durante toda a situação. Implementaram novos treinamentos de segurança digital e atualizaram os sistemas de RH. Joshua pediu desculpas pessoalmente por não ter percebido o comportamento de Ashley antes. Sentia-se culpado por tê-la contratado. Eu disse que não era culpa dele. Pessoas como Ashley sabem esconder o verdadeiro caráter até serem provocadas. No caso dela, o gatilho foi descobrir que eu não era concorrente por atenção masculina. Os outros caras do time me apoiaram muito. Se revezavam para me acompanhar até o carro até termos certeza de que Ashley estava presa. Denunciavam contas falsas sempre que encontravam. O Henry, do nosso time, até escreveu um script para buscar automaticamente e marcar possíveis perfis falsos usando minhas fotos. A solidariedade foi emocionante. Aqueles caras que mal tinham notado minha chegada na equipe, agora agiam como irmãos protetores. A data do julgamento chegou 3 meses após a prisão da Ashley. Ela estava em liberdade sob fiança, mas com condições rigorosas, incluindo a proibição total de acesso à internet. No tribunal, ela parecia diferente, de alguma forma menor. A mulher confiante que usava saias transparentes no trabalho tinha desaparecido. Sentada, encolhida num terno mal ajustado, com o cabelo sem graça e sem arrumar, dava para ver que a realidade finalmente tinha batido a porta, e não era nada bonita. O promotor apresentou as provas de forma metódica. Os deepfakes, o assédio, a fraude com cartão de crédito, a tentativa de invasão no sistema de RH. Trechos da confissão gravada dela foram exibidos, onde ela detalhava seus métodos com um orgulho evidente. O rosto da Ashley ficou vermelho enquanto suas próprias palavras a condenavam. O advogado dela tentou contestar, mas não havia como se defender do próprio orgulho. Ela basicamente tinha criado um tutorial dos próprios crimes. Testemunhas de caráter falaram sobre o impacto das ações da Ashley. Minha avó contou como foi receber imagens inapropriadas da neta e o trauma emocional que isso causou. Meu irmão explicou as implicações legais e como aquilo poderia ter destruído minha carreira. Joshua relatou o comportamento da Ashley no trabalho e as falsas suposições que ela fez. Até a mãe da Ashley depois sobre a fraude financeira e a quebra de confiança. Quando chegou minha vez de dar o depoimento como vítima, fui direto ao ponto. Falei sobre a paranoia, o medo constante, os danos profissionais. Mas também falei como a obsessão da Ashley em ser a pessoa mais inteligente do ambiente acabou levando à própria queda. Ela queria tanto provar sua genialidade que documentou cada detalhe dos próprios crimes. O ego foi sua ruína. O juiz não foi nada brando. Ashley pegou 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário focado em educar outras pessoas sobre assédio virtual. Ela teve que ressarcir totalmente os danos financeiros e pagar o custo da terapia de várias vítimas. Ficou proibida de usar redes sociais por 5 anos e de entrar em contato comigo ou com qualquer pessoa da minha empresa. Sua licença de engenheira foi suspensa, aguardando revisão pelo Conselho Estadual. A parte mais gratificante foi quando o juiz determinou que ela deveria fazer um curso sobre segurança na internet e cidadania digital. A mulher que se achava uma gênia da tecnologia teve que assistir aulas básicas sobre ética online, junto com adolescentes pegos em situações de sexting. O serviço comunitário incluía palestras em escolas sobre os perigos do assédio virtual. Ela precisava admitir repetidamente o que fez e alertar outros a não seguirem seu exemplo. Depois da sentença, a mãe da Ashley veio falar comigo de novo. Ela me agradeceu por não ter insistido em prisão, embora eu tivesse deixado essa decisão a cargo do promotor. Contou que a Ashley estava voltando para Ohio para morar com parentes e recomeçar. Prometeu que ela mesma iria monitorar o acesso da filha à internet. Aquela mulher parecia ter envelhecido anos durante todo esse processo. Senti uma compaixão genuína por ela. No trabalho, as coisas foram voltando ao normal aos poucos. As contas falsas sumiram quando a Ashley perdeu acesso às ferramentas.
Minha presença nas redes sociais se recuperou. Clientes que antes faziam perguntas constrangedoras entenderam a situação quando explicamos o que aconteceu. Alguns até compartilharam histórias próprias de assédio online. Era desanimador ver como esse tipo de ataque se tornou comum. Joshua implementou novos processos de contratação, incluindo checagens de antecedentes mais rigorosas e avaliações psicológicas. Ele se culpava por não ter percebido os sinais com a Ashley. Tivemos longas conversas sobre isso durante nossos cachorros quentes diários. Ele pedia desculpas até eu ameaçar colocar mostarda no café dele. A culpa não era dele. Ashley enganou todo mundo com aquele jeito de boa moça no começo. 6 meses depois, fui promovida a engenheira líder. Foi puramente pelo meu desempenho. Nada a ver com o caso da Ashley, mas mesmo assim senti como uma vitória. A promoção que a Ashley achava que eu não merecia e que motivou toda a campanha dela agora era oficialmente minha. Comemorei com o pessoal no nosso restaurante de gyoza. Dessa vez, ninguém tentou me apresentar para possíveis pretendentes. De vez em quando, eu conferia se a Ashley estava cumprindo a condicional. Ela estava trabalhando no varejo em Ohio, morando quieta com parentes. O LinkedIn dela mostrava um buraco no currículo que ela teria que explicar para sempre. O mundo da engenharia é pequeno e a história se espalhou. A carreira dela na área acabou. Ela destruiu o próprio futuro tentando acabar com o meu. Toda essa experiência me ensinou lições valiosas sobre documentação e segurança digital. Virei a especialista não oficial em assédio digital na empresa, ajudando a criar políticas para proteger os funcionários. Passei a dar palestras em conferências do setor sobre como reconhecer e prevenir assédio no trabalho, que se estende para o digital. Algo positivo saiu do pesadelo que a Ashley me fez passar. O Walter e eu ficamos ainda mais próximos depois de tudo. Ele me ajudou tanto que viramos amigos de verdade, além de primos. Ele me ensinou mais sobre segurança digital e eu ajudei ele a entender engenharia industrial. Jantávamos juntos toda semana e nem falávamos da Ashley. Era bom ter apoio de família que ia além da obrigação. A tecnologia de deepfake que a Ashley usou passou a ser mais regulada depois de alguns casos de grande repercussão. Novas leis tornaram explícito que é ilegal criar e distribuir imagens íntimas sem consentimento, sejam reais ou geradas por IA. Fui chamada para depor numa audiência estadual sobre minha experiência, ajudando legisladores a entender o impacto real dessa tecnologia. Sem querer, a Ashley contribuiu para mudanças na lei com os crimes dela. Minha vida amorosa, que tinha desaparecido durante o assédio, foi voltando aos poucos. Passei a ter mais cuidado com o que postava e com quem confiava em informações pessoais. A paranoia foi sumindo, mas a cautela ficou. Saí com alguns caras que entendiam por que eu era tão reservada com minha privacidade. A maioria a apoiava. Os que não entendiam, não duraram. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta da Ashley. Foi encaminhada pelo advogado dela para respeitar a ordem de não contato. Ela pediu desculpas por tudo. Disse que estava fazendo terapia e que entendia o erro. Falou que deixou o ciúme e os julgamentos precipitados tomarem conta. A carta parecia ensaiada, provavelmente escrita só para mostrar que estava cumprindo a condicional. Joguei fora sem responder. A vida seguiu. As turbinas continuaram girando, a energia fluindo, e eu seguia resolvendo problemas técnicos. Minha equipe continuou unida, sem nunca contratar alguém para substituir a Ashley. 8 pessoas parecia o número certo. Continuávamos indo comer gyoza toda sexta, fazendo trocadilhos ruins de engenharia e reclamando do orçamento apertado. Depois de tudo, o normal parecia maravilhoso. Às vezes eu pensava em como tudo poderia ter sido diferente se a Ashley simplesmente tivesse me perguntado diretamente sobre o Joshua, em vez de presumir que havia um caso, ou se ela tivesse canalizado toda aquela energia competitiva para o trabalho de verdade, e não para esquemas elaborados de assédio. Mas pessoas como a Ashley não escolhiam o caminho mais simples. Elas criavam teias complexas de suposições e retaliações que acabavam prendendo a si mesmas. Os perfis falsos sumiram, mas as capturas de tela ficaram para sempre na internet. De vez em quando, alguém me reconhecia por causa do caso e queria ouvir a história. Eu era breve, focando na importância de documentar tudo e de ter uma rede de apoio. Não queria ser definida pelo que a Ashley fez comigo. Eu era uma engenheira que, por acaso, sobreviveu a uma perseguidora virtual, não uma vítima que, por acaso, era engenheira. O Joshua nunca se perdoou totalmente pela situação. Ele criou tantas novas políticas que o processo de contratação passou a durar 3 meses. Precisei convencê-lo a desistir da ideia de exigir teste do polígrafo para novos funcionários. O marido dele, Marcos, me agradeceu por ter sido compreensiva com toda aquela confusão. Eles começaram a me convidar com frequência para jantar, e nesses encontros a gente não falava de trabalho nem da Ashley. Só conversas normais de amigos. A experiência uniu ainda mais nosso time, de formas inesperadas. Passamos a cuidar mais uns dos outros, tanto online quanto fora da internet. O script do Henry para identificar perfis falsos virou um aplicativo de verdade, que ajudava as pessoas a descobrir se suas fotos estavam sendo usadas indevidamente na internet. Ele doou o dinheiro arrecadado para organizações que combatem o assédio virtual. Mesmo de algo horrível, podia nascer inovação. 2 anos depois da sentença da Ashley, eu mal pensava nela. Ela virou uma história de advertência que eu contava para os novos funcionários, sobre a importância do comportamento profissional e os perigos das suposições. O legado dela na empresa foi uma política robusta de combate ao assédio e uma segurança digital muito melhor. Não era o que ela queria, mas provavelmente era o que o universo exigia. Guardei toda a documentação, claro, criptografada, e salva em vários lugares. Não por paranoia,
mas por experiência. Prova é proteção. Verdade é defesa. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente continuar tendo sucesso, enquanto quem te assediou está trabalhando em supermercado em Ohio, proibida de exercer a carreira que achava que a tornava superior. Não precisava mais ser mesquinha. A realidade já era mesquinha o suficiente sozinha. As turbinas continuavam girando, transformando energia mecânica em elétrica. Eu seguia engenhando, resolvendo problemas e otimizando sistemas. A vida seguia, mais cheia e mais cautelosa, mas não menor. A Ashley tentou me destruir com mentiras e perfis falsos. No fim, só destruiu a si mesma. E eu tinha as provas para mostrar isso. A documentação ficava ali nas minhas pastas criptografadas, como uma apólice de seguro digital. Achei que nunca mais fosse precisar daquilo. A Ashley sumiu, trabalhando no varejo em Ohio, banida das redes sociais e da engenharia para sempre. Caso encerrado, certo? Errado. Uns 3 meses depois de eu ter parado de pensar nela todo dia, coisas estranhas começaram a acontecer de novo. Não igual antes, mas detalhes sutis. Meu LinkedIn começou a receber visualizações de recrutadores de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Eles olhavam meu perfil várias vezes, mas nunca entravam em contato. Depois, comecei a receber e-mails sobre oportunidades de emprego que pareciam boas demais para ser verdade. Cargos seniores em startups oferecendo salários absurdos e participação acionária. No começo, ignorei. Eu estava feliz no meu trabalho e aqueles e-mails tinham toda a cara de golpe, mas continuaram chegando, cada vez mais específicos sobre minhas qualificações. Mencionavam projetos em que eu trabalhei e que não eram de conhecimento público. Alguém tinha feito a lição de casa. Os e-mails vinham de endereços diferentes, mas com um padrão de escrita parecido. Aquele velho erro de would have em vez de would have fez meu estômago gelar. Liguei para o Walter na hora. Ele rastreou os e-mails e descobriu que estavam passando pelos mesmos serviços de VPN que a Ashley costumava usar, mas ela não deveria ter acesso à internet. Fomos mais fundo e descobrimos que os e-mails estavam sendo enviados durante o horário comercial, de endereços de IP em Ohio. O Walter cruzou as localizações com pontos de Wi-Fi públicos. Batiam com cafeterias e bibliotecas perto da casa de parentes da Ashley. Ela estava violando a condicional. A pessoa achava que estava sendo esperta, usando o Wi-Fi público para me assediar de novo, mas cometeu um erro grave. Uma das empresas falsas criadas por ela tinha o site registrado no endereço da tia, a mesma com quem ela supostamente morava. Quando conferimos os dados do registro, encontramos um número de telefone vinculado a um celular pré-pago comprado numa loja a 2 quarteirões dali. Entrei em contato com a detetive Chain com as novas provas. Ela ficou frustrada, mas não surpresa. Disse que pessoas como a Ashley muitas vezes não conseguem se controlar. Elas se comportam por um tempo e depois se convencem de que são mais espertas que o sistema. A Chain coordenou com a oficial de condicional da Ashley em Ohio. Começaram a monitorá-la sem avisar. Queriam pegá-la em flagrante. Os e-mails aumentaram. Os recrutadores falsos começaram a ficar insistentes, pedindo exemplos de código e documentação técnica dos meus projetos atuais. Queriam informações confidenciais sobre os sistemas da nossa usina. Aquilo já não era só assédio, era tentativa de espionagem corporativa. A Ashley tinha passado de tentar arruinar minha reputação para tentar roubar segredos industriais. O Walter me ajudou a montar uma armadilha. Criamos documentos técnicos falsos com códigos de rastreamento. Se alguém abrisse, saberíamos exatamente onde e quando. Respondemos a um dos e-mails de recrutador com os arquivos falsos, fingindo interesse na vaga. Os documentos foram abertos em poucas horas, de um computador de biblioteca na cidade da Ashley, mas ela tinha aprendido com os erros. Estava usando uma segurança operacional melhor. Os computadores da biblioteca eram limpos depois de cada sessão. Ela alternava entre locais diferentes. Nunca usava o mesmo e-mail 2 vezes. Se não tivéssemos reconhecido o padrão de escrita e a obsessão comigo, talvez nem tivéssemos ligado a ela. A detetive Chen resolveu inovar. Combinou com a oficial de condicional da Ashley uma inspeção surpresa na casa. Enquanto a oficial mantinha a Ashley e a tia ocupadas, o especialista em tecnologia da Chen checou o histórico de internet da casa. Encontraram evidências de pesquisas sobre VPN e sites de emprego ligados à engenharia de usinas. A tia da Ashley jurou que só usava a internet para o Facebook. A virada veio quando acharam um caderno escondido no armário da Ashley. Dessa vez, ela estava anotando tudo à mão, tentando evitar rastros digitais, mas não conseguia deixar de documentar tudo. Havia páginas e mais páginas com informações sobre mim, meus projetos atuais, meus colegas. Ela vinha acompanhando os comunicados públicos da empresa e juntando peças do nosso trabalho técnico. Tinha planos de vender as informações para concorrentes. Prenderam a Ashley naquela tarde. Ela tentou alegar que o caderno era apenas uma ficção para um romance no qual estava trabalhando. Ninguém acreditou. A análise da caligrafia bateu. Os detalhes técnicos eram precisos demais para serem inventados. E quando apreenderam o celular descartável dela, encontraram as contas de e-mail que vinha usando. Ela tinha apagado as mensagens, mas esqueceu de limpar os acessos às contas. Um erro básico para quem se achava uma mente brilhante. Dessa vez, as acusações eram bem mais graves. Violação da condicional, tentativa de espionagem corporativa, perseguição continuada. As autoridades federais se envolveram por causa do caráter interestadual e da questão dos segredos comerciais. Agora Ashley estava realmente diante da possibilidade de prisão. Sua tia a expulsou de casa na mesma hora,
furiosa por ter sido enganada e por correr o risco de ser envolvida na história. O apoio que Ashley tinha desmoronou de um dia para o outro. Eu precisei testemunhar de novo. Dessa vez não estava nervosa, só cansada. Cansada de lidar com a obsessão da Ashley. Cansada de viver olhando por cima do ombro. Cansada de analisar cada e-mail procurando sinais do jeito dela escrever. O promotor apresentou as novas provas de forma metódica. O caderno era especialmente comprometedor. Ashley tinha escrito planos detalhados sobre como destruir minha carreira e lucrar com isso. O novo advogado dela tentou uma abordagem diferente. Alegou que ela sofria de problemas de saúde mental e precisava de tratamento, não de prisão. Mas o caráter calculado das ações dela enfraquecia essa defesa. Não era um comportamento impulsivo. Era algo planejado, documentado e executado com todo cuidado para não ser descoberta. O diário mostrava meses de planejamento e investigação. A mãe dela depôs novamente, ainda mais abatida do que antes. Tinha hipotecado a casa para pagar a defesa da Ashley da primeira vez. Agora tinha chegado ao limite. Contou ao tribunal que não podia mais acobertar a filha. Disse que amava a Ashley, mas reconhecia que ela era perigosa e manipuladora. Foi de partir o coração ver uma mãe desistindo da filha, mesmo que essa filha já fosse uma mulher de 30 anos. O juiz não demonstrou compaixão dessa vez. Ashley tinha recebido uma segunda chance e desperdiçado. Pegou 3 anos em prisão federal de segurança mínima, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada, sem acesso à internet de forma alguma. Teve que pagar indenização de novo, e ficou proibida permanentemente de trabalhar em qualquer função que envolvesse acesso a informações confidenciais. A carreira de engenheira dela não só acabou, qualquer carreira técnica agora era impossível. Ashley desabou quando ouviu a sentença. Gritou que eu tinha destruído a vida dela, que tudo era culpa minha. Os seguranças precisaram arrastá-la para fora enquanto ela reclamava da injustiça. A sala ficou em silêncio, só com os gritos dela ecoando pelo corredor. Até o advogado parecia aliviado quando ela saiu. Tem cliente que realmente não tem defesa. Depois do julgamento, pensei em me mudar para outra cidade. Recomeçar onde ninguém soubesse do caso da perseguidora maluca, mas eu amava meu trabalho e minha equipe. Não ia deixar a Ashley me tirar da vida que construí. Além disso, o Joshua ficaria perdido sem eu conferir os cálculos dele. O homem era brilhante, mas às vezes esquecia de somar um número. Minha empresa adotou medidas de segurança ainda mais rígidas. Todos os funcionários passaram por treinamento sobre redes sociais. Aprendemos sobre segurança operacional e proteção de informações confidenciais. O setor de TI começou a monitorar padrões de acesso suspeitos. O que começou como uma vingança da Ashley contra mim, virou uma reestruturação completa da segurança corporativa. No fim das contas, foi um aprendizado. Comecei a namorar um cara chamado Marcos, que trabalhava no setor financeiro. Não era o Marcos do Joshua, era outro. Esse Marcos entendia por que eu era tão cuidadosa com privacidade e redes sociais. Ele também tinha passado por uma experiência ruim com uma ex-namorada perseguidora. Nos aproximamos por causa dessa paranoia compartilhada com segurança online. Não era o começo mais romântico para um relacionamento, mas era verdadeiro. O Walter e eu transformamos nossa técnica de honeypot em um serviço legítimo de segurança. Empresas nos contratavam para testar a vulnerabilidade dos funcionários a ataques de engenharia social no estilo Ashley. Criávamos recrutadores falsos para ver quem compartilhava informações confidenciais. Era desanimador ver quantas pessoas caíam. Sem querer, a Ashley acabou impulsionando nosso negócio paralelo. Doávamos parte do lucro para grupos de apoio a vítimas de perseguição virtual. Como a comunicação na prisão é monitorada, Ashley não podia falar comigo diretamente, mas ouvi pelo meio jurídico que ela não estava se adaptando bem. Continuava dizendo que era mais inteligente que todo mundo, o que não a tornava popular entre as outras detentas. Tentou criar uma aula de informática, mas não deixaram ela chegar perto de tecnologia. Acabou trabalhando na lavanderia da prisão, bem longe da engenharia. Minha avó se recuperou totalmente do trauma de ver aquelas imagens falsas. Ficou até meio expert em tecnologia, aprendendo sobre segurança digital para se proteger. Começou a dar aulas de alfabetização digital no Centro de Convivência da Terceira Idade. Contava para quem quisesse ouvir como a neta sobreviveu a uma perseguidora virtual. Eu sentia ao mesmo tempo orgulho e vergonha quando ela abordava meus namorados para contar a história. A tecnologia de detecção de imagens falsas melhorou muito. Agora existiam aplicativos capazes de identificar imagens geradas por IA com alta precisão. Virei testadora beta de vários desses apps, dando feedback com base na minha experiência. Era bom ajudar a evitar que outras pessoas passassem pelo que eu passei. A tecnologia tinha sido usada contra mim, mas também podia ser uma proteção. 2 anos depois da sentença da Ashley, recebi uma carta da mãe dela. Estava vendendo a casa e se mudando para a Flórida para recomeçar. Pediu desculpas mais uma vez por tudo que a Ashley me fez passar. Incluiu um cheque para cobrir os prejuízos que o seguro não pagou. Tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer. Doei o valor para um abrigo de mulheres. Minha carreira prosperou apesar, ou talvez por causa, de tudo. Publiquei artigos sobre eficiência de turbinas que tiveram reconhecimento no setor. Falei em conferências sobre engenharia e cibersegurança. Outras mulheres da área de exatas me procuraram para compartilhar suas próprias histórias de assédio. Criamos uma rede informal de apoio. Ashley tentou me isolar, mas acabou me conectando a uma comunidade. A usina implantou meus novos protocolos de segurança em todas as unidades. Ganhei um bônus e mais uma promoção. De engenheira líder, virei engenheira sênior líder. Joshua brincou que eu estaria comandando tudo em 5 anos. Ele não estava totalmente errado. Aprendi a navegar pela política corporativa enquanto lidava com a Ashley.
Drama de escritório parecia brincadeira perto de guerra cibernética. Marcos e eu ficamos noivos numa terça-feira qualquer. Nada de gestos grandiosos ou pedido público. Só um momento tranquilo no nosso apartamento, comida chinesa e um anel escondido num biscoito da sorte. O bilhete dizia: seu futuro está seguro com boa documentação. Ele mandou imprimir especialmente. Chorei de emoção no meio do meu lumen. Foi perfeito para nós. Fizemos um casamento pequeno, com segurança reforçada. Não era porque esperávamos que a Ashley fosse aparecer vinda da prisão, mas porque nós dois tínhamos nos tornado pessoas cautelosas. Contratamos policiais de folga e adotamos uma política rigorosa de proibição de celulares durante a cerimônia. Nossas fotos de casamento ficaram fora da internet. Agora, éramos nós que controlávamos a nossa história. O único drama foi minha avó tentando arranjar par para todo mundo. A vida entrou em um novo ritmo. Trabalho, casa, uma ou outra paranoia quando chegava algum e-mail estranho. Mas, na maior parte do tempo, só a rotina de sempre. Eu ajudava a treinar novos engenheiros, garantindo que eles aprendessem tanto as habilidades técnicas quanto o comportamento profissional. Contava para eles sobre a Ashley como um alerta, mostrando como suposições e ciúmes podem destruir uma carreira promissora. A maioria achava que eu estava exagerando, até eu mostrar os documentos do tribunal. Ashley saiu da prisão por bom comportamento depois de cumprir 2 anos e meio. Teve que usar tornozeleira eletrônica e não podia sair de Ohio sem permissão. Não podia trabalhar em nenhuma área técnica nem acessar a internet sem supervisão. Da última vez que soube dela, estava repondo estoque em um supermercado e morando em uma casa de reabilitação. A mãe dela cortou contato completamente. Pensei em procurá-la uma vez, não para perdoar ou reatar, mas para entender. O que fez ela se fixar tanto em mim? Por que não conseguiu seguir em frente, mesmo diante de consequências tão sérias? Mas minha terapeuta me convenceu a desistir. Tem perguntas que não precisam de resposta. Tem pessoas que simplesmente estão quebradas de um jeito que não tem nada a ver com as vítimas. O post no Reddit sobre toda a história viralizou nos fóruns de engenharia. O pessoal analisava como se fosse um estudo de caso sobre assédio no trabalho. Alguns nem acreditavam que era real. Diziam que a escalada era dramática demais, que as provas eram convenientes demais. Mas quem já lidou com um perseguidor de verdade reconhece o padrão. A documentação minuciosa, o comportamento cada vez mais extremo, a incapacidade de parar mesmo depois de ser pego. 5 anos depois daquele primeiro jantar de guiosa em que a Ashley achou que eu estava tendo um caso com o Joshua, mal pensava nela. Ela virou um capítulo encerrado na minha vida. Tinha minha carreira, meu marido, meu time de engenheiros que virou família. Toda sexta ainda comíamos guiosa. Joshua continuava fazendo trocadilhos terríveis. A vida era boa, do jeito simples e comum. Às vezes, funcionários novos achavam o velho post do Reddit e perguntavam se era sobre mim. Eu confirmava e respondia as perguntas sem rodeios. Sim, aconteceu de verdade. Sim, ela foi presa mesmo. Não sei o que ela está fazendo agora e não me importo. A história virou isso. Uma história. Algo que me aconteceu, mas que não me define. A usina seguia funcionando, transformando energia mecânica em energia elétrica, dia após dia. Eu resolvia problemas, otimizava sistemas, treinava novos engenheiros. Minha vida não era mais emocionante nem dramática. Era maravilhosamente, deliciosamente normal. E depois de tudo com a Ashley, normal era exatamente o que eu queria. Ela tentou destruir minha vida com caos e mentiras. Eu venci simplesmente continuando a existir, tendo sucesso e prosperando. Os deepfakes sumiram. Os perfis falsos foram apagados. O assédio acabou, mas as lições ficaram. Documente tudo. Confie, mas confira. E nunca subestime até onde alguém pode ir quando se convence de que você é o inimigo. Ashley me ensinou tudo isso sem querer. Ao tentar me arruinar, só me deixou mais forte e mais preparada para o que viesse pela frente.